Loteamento Recanto dos Buritis, com lotes a partir de R$170 mil e parcelas mensais de apenas R$1.159. Lotes residenciais e comerciais a partir de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e lazer, academia ao ar livre, praça e playground, localizado ao lado do bairro Iporanga. Colorado Empreendimentos, qualidade e pontualidade de verdade. Garanta já o seu lote. Vendas liberadas. Ligue 31 3776-4066 ou mande um WhatsApp 31 99630 2444. Tá procurando aquele presente especial? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita e funcional? Na Mara Presentes você encontra de tudo em decoração, utilidades domésticas e itens para cozinha e banheiro. São peças lindas, práticas e com aquele precinho que cabe no seu bolso. Vem nos visitar e surpreenda-se com a variedade e qualidade que só a Mara Presentes tem. Mara Presentes, o lugar certo para transformar sua casa e encantar quem você ama. Avenida Múcio José Reis, 25 Centro. Mara Presentes, presentear e decorar ficou muito mais fácil. Empresário, planejar é a chave para terminar o ano com tranquilidade. Com o capital de giro do Sicoob Credit7, você garante o pagamento do 13º salário dos seus funcionários em dia, sem comprometer o caixa da sua empresa. Mais segurança para a sua equipe, mais equilíbrio para o seu negócio. Procure hoje mesmo o seu gerente do Sicoob Credit7. Se ainda não é cooperado, venha até uma de nossas agências. Sicoob Credit7. Quem conhece, confia. Quem coopera, prospera. A Black Friday da Pax de Minas chegou com um desconto que a sua família merece. É a sua chance de garantir a tranquilidade e a segurança de quem você ama com condições realmente especiais. A sua Black Friday de verdade tem 50% de desconto na adesão. Contrate agora e pague a taxa de adesão pela metade do preço. Carência de apenas 45 dias. Proteção mais rápida para você e seus dependentes para que a tranquilidade chegue logo. Não espere mais para proteger o futuro. Aproveite a maior oportunidade do ano para ter o plano de assistência familiar Pax de Minas, completo, com atendimento humanizado e todos os benefícios em vida. Black Friday de verdade, Pax de Minas. Ligue 31 3779 8484. Faça suas compras no Supermercado Santo Antônio. Lá você tem conforto, comodidade, amplo estacionamento, ótimo atendimento e ainda uma variedade de produtos com os menores preços. Supermercado Santo Antônio, Olavo Bilac 701 e Professor Abelarde 628. Rádio Educativa Cultura FM 106,9. Agora na Cultura FM. Frente a frente com Linda Martins. Oferecimento Sicoob Credit7 e Supermercado Santo Antônio. Boa tarde, segunda-feira, 24 de novembro de 2025. Estamos começando frente a frente, feriado prolongado, eu aproveitei bastante, saí na quarta, estou voltando hoje, né, Lucas? Sexta-feira não tivemos Opinião em Foco. É preciso descansar um pouco e descansar em Presidente Juscelino é muito bom. E foi para lá que eu fui. Enfim, parabéns, Sete Lagoas. Hoje, oficialmente, é o aniversário da cidade. 158 anos de emancipação político-administrativa, né? São mais de uma década, né? Mais de 10 décadas e meia, né? 158 anos. Enfim, gente, é uma data a ser comemorada, lógico, muitos desafios, muita coisa para ser resolvida, muita coisa acontecendo, população, né, satisfeita, alguns, outros reclamando de alguns temas, de algumas coisas que precisam melhorar, e sempre vai precisar, né? Eu falo que eu acompanho a cidade, né, desde os 16 anos do rádio, então tem algum tempo. Então, a gente vê que precisamos ainda de investir mais em educação, saúde, saneamento básico, infraestrutura, né? Nossa cidade ainda tem sérios problemas com as chuvas, muitas inundações, né? Problemas estruturais, né? Nós temos ainda crianças sem creche, né? Ainda, apesar do esforço do prefeito, mas ainda temos crianças que precisam de creche. Temos o nosso público atípico, que precisa de mais atendimento, de mais políticas públicas, mais acessibilidade. Na saúde, precisamos avançar com exames básicos, exames necessários, cirurgias eletivas, cirurgias especializadas, mais especialistas à disposição da população, né? Precisamos avançar com o tratamento oncológico. Nós temos aqui
quimioterapia. Lamentavelmente não temos a radioterapia. A cidade é polo, tem em torno aí de 20 cidades, né, que estão em torno de 7 Lagoas. Nós temos uma responsabilidade regional. Temos o hospital regional, que é outro desafio. Nós não sabemos como será ainda o hospital regional a nível de gestão pública, né? Porque fácil o prédio, depois vem outro desafio, que é administrar e ter os recursos para administrar, né, uma estrutura tão cara, né, tão onerosa, que, né, a gente sabe o público que vai abranger muito mais além de cidade polo. Nós vamos atingir cidades aí bem distantes de Sete Lagoas. Enfim, temos o que comemorar? Temos, mas temos muito mais desafios para enfrentar e muito mais conquistas para os anos aí, para as novas gerações. Temos a responsabilidade de voluntários. Eu sou voluntária e falo com muita propriedade, que nós precisamos de sucessão no voluntariado. Nós temos grupos aí que estão acabando, né? Nós temos as voluntárias do Hospital Municipal, do Celso das Graças, eu estou lá no Abrace, Mão Amiga, agora estou no Sementes do Bem. Enfim, a gente tem vários grupos aí e temos dificuldade de voluntariado, né? As pessoas, a correria, o emocional nosso abalado, enfim, nós temos a doença, eu acho que a população está adoecida mentalmente, em todas as idades, em todas as faixas, né? Enfim, gente, 158 anos é para reflexão. Acima de qualquer coisa, reflexão, muita oração, pedir a Deus misericórdia, porque nós estamos com a população altamente adoecida, né? Quero até manifestar minhas condolências à minha colega de imprensa, Maura Lúcia Mascarenhas, foi colunista social por anos e perdeu ontem nosso querido meu xará, Hermelindo Mascarenhas, faleceu, foi sepultado ontem. Tivemos também o falecimento da viúva do nosso querido Mauro Rocha, que foi um dos fundadores da Rádio Cultura AM, né? Faleceu também. Enfim, gente, eu estou fazendo um preâmbulo para a gente ter uma ideia de que 158 anos não são 10 dias, não são 15 dias, não são 158 dias. São 158 anos de muito trabalho, muito desafio, muitas gestões públicas, né, muito sucesso, muito fracasso. Tudo a gente tem que avaliar e colocar na balança, tá certo? E estamos aguardando a mensagem do prefeito Douglas Mello, né, daqui a pouquinho. Ontem nós tivemos aí o aniversário da cidade, né, que com a programação do FENAR Brasil, cultura, esporte, muita coisa aconteceu. Tivemos shows, a chuva do final de semana prejudicou um pouco, porque o público ontem foi mais tímido, já soube hoje nas principais atrações, foi Mumuzinho, Lagum, samba, não é isso, Lucas? Né? Enfim, nós tivemos muitos espetáculos, mas o público tem medo da chuva e tá certo mesmo. A saúde a gente tem que pensar bem, principalmente em algumas situações. Mas o público compareceu, até agora não tivemos nenhum registro de ocorrência policial durante as festividades, ainda aguardamos o balanço da Polícia Militar. Enfim, e tivemos ontem também, né, o prefeito inaugurou, fez a abertura da decoração de Natal, tá, gente? A cidade veio um clima de festa com a realização do FENAR, Festival Nacional de Arte e Rua, que chegou à sua 7ª edição, consolidando como principal celebração do aniversário do município e marcando o encerramento da programação, 2 grandes shows, né, Agitar a Feirinha, Mumuzinho e Lagum, e também a decoração de Natal, que um destaque esse ano foi a inauguração oficial da iluminação de Natal, que iluminará Sete Lagoas durante todo o período natalino, né? E esperamos, acima de tudo, que a população, que as pessoas respeitem essa situação, né? Que não furtam a decoração, que cuidem dela. Nós temos o Guardião 7L aí, que é uma grande ferramenta de segurança pública, né? Estamos com outro grande desafio dos 158 anos, é inegável, incontestável, as pessoas em situação de rua em Sete Lagoas está preocupante, aumentou muito. O comércio, né? Nós sabemos, são os nossos irmãos, né? Somos só irmãos perante Deus, mas temos que ter uma política mais agressiva para essa situação, para resolver. Não estou falando em tirá-los, não estou falando em direito de ir e vir, mas precisamos de uma ação mais pontual para a gente enfrentar. Esse é um grande desafio de política pública hoje, são as pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade social. Então, é um desafio para os 158 anos. Eu acredito que seja um dos grandes desafios pelo aumento considerável desta população nos últimos anos em Sete Lagoas. E eu acredito que nos últimos dias aumentou muito, né? Nós temos tido problemas seríssimos aí, comerciantes, transeuntes, locais públicos, praças que deveriam estar, né? Enfim, a população não tem acesso à praça, enfim. Pontos turísticos, vou falar inclusive de um ponto
de um local muito importante, a Catedral de Santo Antônio, né? A praça da Catedral está tomada, né? A cruz onde as pessoas exercitam sua fé, realmente está... Hoje eu passei lá, gente. Tinha gente, enfim. Mas eu acredito que nós ainda teremos... a gente tem que sempre ser otimista em qualquer situação. E eu sou. Tem solução, eu sou e acredito no país, no meu país, acredito na minha cidade, acredito no meu estado, acredito no prefeito que a cidade tem, acredito nos vereadores. A gente tem que tem que dar como diz, um voto de credibilidade, um voto de confiança para que eles façam, né? E a gente espera que eles façam. Esse é o ponto-chave da questão, tá certo, gente? Sem mais delongas, daqui a pouco a gente volta com mais informações do aniversário da cidade, de mensagem do prefeito, mas agora nós vamos falar desse assunto. Eu amo, gente, a pauta é uma das pautas que eu mais gosto aqui no programa, todos sabem que aqui a gente discute de tudo, a pauta é bem diversificada. Essa semana, por exemplo, nós vamos ter Marisa Conceição, a Mauri Artimos, vamos ter um médico, né, um doutor aí, especialista que é professor de vários mestres, está com um projeto social maravilhoso para combate à desnutrição infantil, vai estar conosco, Geraldinho Caldalua, enfim, teremos a Silvia do Artesanato com a loja para inaugurar. Gente, teremos muita coisa boa e para iniciar, para dar esse pontapé de que tudo vai acontecer essa semana, nós estamos recebendo hoje pela primeira vez, né, com muito carinho, o Dr. Otávio Pontelo, Campeiro, está falando de mim. Dr. Otávio Pontelo. Marida Campelo. Tá vendo? Aí, ó, a transmissão de pensamento. Henrique já chegou aqui, não é isso? Ele está lá, com certeza, ouvindo e prestigiando. Que ótimo. É o Dr. Otávio Campelo. Pontelo. Nossa, eu tô com o Campelo. Mas não tem problema. Ô, Henrique. Dr. Otávio Pontelo, nosso especialista em odontopediatria, pela primeira vez. Eu conheci ele há pouco tempo, fiquei assim encantada. Assim, realmente, ser humano indescritível. Viu? Vou passar um pouquinho disso tudo. Bacana. Hoje, a nossa querida Regiane Priscila, nossa presidente do Grupo Autismo com Amor, foi nada combinado, mas estamos aqui. Nara Cristina, nossa vice-presidente do Grupo Autismo com Amor. E eu não posso deixar de falar, quando eu falo do Dr. Otávio Pontelo, né, não posso deixar de falar, eu quero falar um pouquinho dele, sabe, gente? Ele vai falar dele mesmo, mas eu tenho que fazer uma abertura aqui à altura do convidado, né? Só pra gente ter uma ideia, né, de quem é esse ser humano fantástico que nós estamos recebendo hoje, tá? Dr. Otávio Pontelo é odontopediatra com diagnóstico TDAH, autismo nível 1 de suporte com altas habilidades e superdotação, diagnóstico tardio. Tem hiperfoco em plantas, o resto casado e defensor do atendimento humanizado. Propósito é transformar. E o restante eu falo. Eu só queria falar um pouquinho assim que nós estamos trazendo uma pessoa assim, gente, fantástica, que vai contribuir muito. E aliadas queridíssimas, nossa Regiane e nossa querida Nara Cristina, vice-presidente, primeiras damas. Boa tarde, prazer recebê-la mais uma vez. Boa tarde, linda, boa tarde, Otávio, minha amiga Nara. Um prazer enorme estar aqui novamente, né? Acho que é a terceira vez. Muito feliz de estar aqui novamente. Viu? Graças a Deus, obrigada. Tá? Nara Cristina? Que bom, mais uma vez também. Mais uma vez também, linda. Se eu ficar distante assim, funciona? Pode ser? Funciona. Mais uma vez, e boa tarde a todos, boa tarde audiência, e agradecer, né, por esse espaço concedido para a gente falar dessa pauta tão importante que a gente vivencia todos os dias na prática, né? E sabe o que eu acho, queridíssimas, no dia especial, 158 anos, a gente tem que falar alguma coisa de expectativa que pode acontecer, que pode melhorar, de que nós estamos no caminho certo, né, que, enfim, a gente tem que sempre dar um voto de confiança e acreditar que as coisas vão melhorar, tá certo? Sim. Doutor Otávio Pontelo, que bom receber a primeira vez, né? Ser humano assim, nossa, e eu, gente, aqui, gente. Ele é um... Aqui, gente. A gente não sabe. É tanta coisa pra falar com ele, a gente não sabe por onde começar, mas vamos partir do princípio. Boa tarde, prazer em recebê-lo, viu? Boa tarde, linda, boa tarde, ouvintes, meninas, Lucas. Primeiro, é um prazer imenso estar aqui. Eu não esperava esse convite, foi uma surpresa muito gratificante. E uma pequena correção, vamos tirar o doutor, só Otávio, tá ótimo.
eu deixo muito claro com meus pacientes, é habitual chamar médico, dentista, advogado de doutor, e quem gosta disso está tudo certo. Mas ainda mais na minha área, que é odontopediatria, com essa ênfase em atípicos que não são só os autistas. Cadeirante, paralisia cerebral e uma série de síndromes que tem aí, eu acho que o doutor dá distância. A gente não liga para o doutor 3 da manhã. Para o tio Otávio, para o Otávio a gente liga. E hoje, a gente comemorando esses 158 anos, você falou maravilhosamente bem aí, e eu ainda comentei com a Linda quando eu cheguei aqui no estúdio, que esses bate-papos eu gosto deles orgânicos, deixa fluir. Então vamos pegando os ganchos, vamos sentindo, e quando você falou de tudo que Sete Lagoas tem para melhorar, e já melhorou muito, sou nascido, criado, sou filho da terra, a mesma coisa é a inclusão. E essa causa não é de nenhum de nós que está aqui dentro, essa causa é de todo mundo. Verdade. Tanto que eu comento muito com meus pacientes, cheguei a fazer um vídeo, foi onde que eu comecei essa luta de dar minha cara a tapa, porque eu sou casado com outro homem, eu não tenho filhos, agora eu tive uma sobrinha emprestada do meu marido, que é a minha filhada, Melissa, que é a nossa paixão, mas até então eu não tenho para quem deixar, e eu tenho um propósito de vida. E nesse propósito é a gente entender que até hoje a escravidão grita, os laços dela. Imagina o respeito pelo diferente, o respeito pelo autista. E eu trabalhando com essa turma há quase 10 anos, eu não sabia que eu era um deles, que eu também seria tão atípico quanto qualquer paciente meu. E o preconceito está aí. E aí eu acho que Deus tem, eu acredito cegamente nisso, Deus tem um propósito para todos nós. Sim. E Ele me colocou para trabalhar com essas famílias por esse tempo todo, sem saber do meu diagnóstico, para que eu conseguisse entender, para que eu conseguisse acolher e para que no momento preciso eu conseguisse me acolher. E eu até ia falar isso no final, mas como você já mostrou as flores, tem como? Eu já vou até adiantar. O que são essas flores? Eu defendo muito essa questão de acolhimento. As minhas ficam apagadinhas. Cada uma com sua beleza. Lá no consultório, essas flores são cultivadas por mim, plantadas na minha casa. E toda semana, pois é, você esteve lá e pode ir lá buscar as mudas, que suas mudas estão lá. Hoje à tarde. Também. Pode ir. Não tenho dó de dar muda de planta, gente. Eu acho que o bem tem que ser semeado, o livro tem que ser compartilhado e a flor tem que ser doada. Porque o bem é para todo mundo. Gostei. E aí no meu consultório, as flores que enfeitam a minha recepção são sempre da minha casa. Para mostrar para as famílias que eu plantei, eu cuidei. E tem dia que a vida da gente não tá fácil. Mas você chega em casa e olha para uma flor, sua energia muda. Nossa. Então essas flores eu dou para as mães, como são consultas que eu quero saber da vida sexual da família, como que está a questão de alimentação, como que está a questão emocional, financeira. Você não é dentista de criança? Uma pessoa não é dente, né? Uma pessoa é um contexto. A família entra com o boleto, com a sogra, com a tia, com o vizinho, entra um contexto inteiro. Então essas flores eu dou para essas mães. E ontem eu te perguntei... Gente, essa mulher, domingo, quase meia-noite, ela estava trabalhando e a gente conversando. Eu te perguntei quem viria hoje, e você me falou o nome das meninas. E são duas mães atípicas, que estão na frente de um movimento gigantesco em Sete Lagoas, e não me entendam errado, mas é vergonhoso precisar de um movimento para falar, vamos respeitar o diferente. Isso tinha que ser natural, não precisava de existir. Mas infelizmente a nossa geração, os nossos filhos ainda vão passar por isso, porque esse respeito ainda vai demorar séculos para que ele seja natural. Então não tinha como não trazer hoje esses 3 arranjos, um para cada uma das duas, para que vocês sintam que a luta suas floresce aonde que vocês vão. Obrigada. E vocês plantam flores na alma de muita gente que vocês talvez nunca vão saber que plantaram. Eu sou chorona, tá? Você vai me fazer ficar com o nariz palhaço no início. E eu não vou chorar porque eu tô medicado. Gente. E esse outro arranjo pra Linda, porque não é todo profissional igual você, com essa bagagem toda que você tem, que abre esse espaço para falar. Só que as flores, elas marcam a nossa alma, elas marcam a nossa história, mas elas morrem igual a gente. Eu gosto muito de falar que o povo gosta de falar que é fazendeiro. Que fazendeiro? Fazenda tá ali há quantos séculos? Você viveu quantos anos? Então nós não somos nada. Não. Nós moramos em uma rua que o nome daquela rua provavelmente a pessoa não morou lá. Sim. E a gente não sabe quem é. Assim como as flores que morrem e elas têm o papel enquanto funcionário. Então, para ser um pouquinho mais duradouro, trouxe mais 3 lembranças. Lucas, a sua vai vir depois, tá? Eu vou tirar não, tá? Que é uma caneca, suas, uma caneca que eu fiz lá do consultório.
que eu entrego para alguns parceiros, ainda mais nesse momento novo agora que a gente está pensando em um ambiente sensorial para esses pacientes nossos, e com a seguinte frase, que o amor é necessário, mas só o amor não basta. E eu comecei a descobrir isso quando eu estava em São Paulo, eu tive um burnout. Esse vídeo está lá, só colocar, não rotule nossas crianças, está lá no meu canal, vocês vão ver a minha história. Eu fiz um vídeo no desespero, mais de 40 minutos. E uma mulher que eu não conhecia me ligou, falando que ela tinha pensado no autoextermínio. E ela não foi para o autoextermínio naquele dia por causa do meu vídeo. Depois de um tempo ela se apresentou no consultório, hoje eu cuido dessa família, acompanho. O menino é como se fosse meu sobrinho, teve um diagnóstico igualzinho ao meu, e quem contou o diagnóstico para ele fui eu, e me sinto extremamente honrado por isso. E aí depois disso eu fiz questão de entender que o meu amor no consultório ele era importante, mas ele não era só ele, não bastava. Eu precisava de dar a cara ao mundo, de apanhar, porque a gente apanha, e a gente apanha da onde a gente menos espera. As meninas estão aí na frente, vocês sabem. A gente apanha da família, é do colega, é do amigo. Você não é tão esquisito para ser autista, você não é tão normal para ser normal, você é o quê? Você quer benefício? Que benefício, gente? Benefício de ir numa festa e não aguentar ficar naquele barulho? Benefício de desregular quando atrasam com você? Sim. De precisar de uma previsibilidade para tudo? Qual benefício que é esse? Então, hoje eu, assim como as meninas, vocês poderiam estar em casa cuidando dos filhos. Regiane chegou aqui quase atrasada, ela falou, gente, desculpa. E eu adorei você ter feito aquele comentário quando chegou aqui com a gente. Sim. Mas meu menino teve um imprevisto lá em casa e deu uma desregulada. Gente, isso é mãe. Mãe não tem regra. E aí é uma coisa que eu tenho lutado muito. É importante a gente usar o termo atípico para dar nomenclatura. Sim. E a mãe atípica, para a gente conseguir ter uma consideração um pouco a mais. Mas é aquilo que o Papa Francisco falava, não existe mãe solteira, existe mãe. Não tem mãe atípica, tem mãe. E quem é mãe sabe. Tanto que para mim a pediatria foi dificílima. Falava que eu nunca queria ser odontopediatra. Falava, vocês estão loucos? Eu queria fazer exorcismo na cadeira. Hoje eu não me vejo em outra área. Deus mudou os caminhos dele para eu ir para aquele ponto, para conseguir entender essas mães e para me ensinar o que uma mãe vive. Que na pediatria, na odontopediatria, não tem disciplina e não tem regra. Você está pronto para sair, às vezes é a festa da sua vida, é o emprego da sua vida, é a entrevista da sua vida, é a consulta da sua vida, e seu filho deu uma febre ou ele desregulou. E ao invés das pessoas te entenderem, fala assim, esse menino não tem mãe, não? Ninguém corrige essa criança? É a primeira. Todo mundo joga pedra, todo mundo julga, mas ninguém oferece nada. Tanto que eu adorei quando a Nara chegou. Depois, quem quiser, assiste as palestras lá, não vou fazer isso agora, mas eu ensino a meditar nas minhas consultas. Que a gente medita com aquele dedinho assim, ou mostrando um outro dedo meio obsceno, mas não é com o objetivo obsceno, é com o objetivo de falar assim, azar é o que eu dou conta. E as mães, quem é mãe sabe, independente de ser típica ou atípica, nasceu o filho, nasceu o medo, nasceu a culpa e nasceu a crítica. E a mãe não erra, ela faz o que ela dá conta na hora que ela dá conta ou ela não tem a informação certa na hora certa. Sim. Então, eu não sou pai. Acho que talvez seja essa uma frustração a maior da minha vida, mas hoje não é mais uma frustração porque eu entendo que hoje cada um que passa pela minha história é um pouquinho meu filho. Uhum. Cada um eu adoto como um pouquinho, e se eu tivesse um filho eu não sairia às 3 da manhã para atender um paciente, porque com quem que eu ia deixar meu filho? Sim. Então, são os caminhos que o homem lá de cima trilha pra gente. Cada um tem sua missão, né? Então, se com esse bate-papo nosso hoje aqui, com essa entrevista, eu conseguir pegar alguma mãe e falar assim, olha, tira 3 gramas de peso do seu ombro, eu acho que o meu papel aqui já foi alcançado. Porque a gente tem que tentar ser um pouco mais leve. Porque não é fácil. Tem dia que meu marido me pega no consultório e fala, Henrique, me faz um favor. Com todo respeito, com todo cuidado, com todo carinho, mas cala a boca. E vamos calar até lá em casa, porque eu não quero escutar a voz. Porque a dor do outro dói na gente. Eu acabei de contratar uma outra secretária, porque eu vou mudar de consultório, e nessa mudança quem estava comigo não vai ter como me acompanhar. E aí ela virou, eu adoro criança. Eu falei, você não precisa gostar de criança para trabalhar comigo. Apesar de eu ser odontopediatra, você não tem que gostar. Você tem que ver o tanto que essas famílias estão sofridas e tem que te doer. Se te doeu, você vai ter atitude. Se não te doer, desculpa, você não está no lugar certo, não. E é isso, não vou me delongar mais. Não sou isso tudo que a Linda falou. Eu só sou um tentante, só sou uma pessoa cheia de defeito igual a qualquer um. Fiz uma palestra semana passada falando isso, falando, gente, eu não sei se eu sou digno de estar sendo ouvido
de estar falando tudo que eu estou falando, porque eu sou tão cheio de defeitos quanto qualquer um, às vezes até mais, solto o pum e fede igual de qualquer pessoa, e só estou aqui tentando aprender. E só quero chegar do lado de lá e falar assim, ó, o que o senhor me emprestou eu consegui usar, de alguma forma, porque nada é meu. Meu pai morreu de Covid, enterrado num saco preto, e roubaram a aliança de pai. E quando eu cheguei em casa, muito revoltado, falei, mãe, vamos para a delegacia, porque roubaram de um cadáver. Foi pavoroso. E o pessoal da saúde tem hora que esquece que a gente é família e que a gente tem sentimento. Eu sou da saúde. E entre a gente tem alguns termos, algumas coisas práticas e muito racionais. Mas com a família você tem que ter educação e cuidado para falar. E teve um dia que me ligaram e falaram, olha, reza para seu pai morrer. Meu pai teve câncer de pele por muito tempo e tinha uma deformação no rosto. Falaram, a gente já fez várias transfusões e seu pai está tendo hemorragia pelo olho. Eu precisava de ter ouvido isso? Não precisava. Por exemplo, seu Otávio, seu pai está um quadro muito crítico, reza para que Deus faça o melhor, mas a chance é mínima. Teria feito a mesma coisa. Então Deus faz a gente passar por algumas coisas para a gente aprender a colher. Vai ter paciente meu que vai sair ferido do consultório? Vai. Porque tem hora que a gente solta. Não estou culpando meu diagnóstico não, mas tem hora que o filtro é uma peneira sem tela e passa até o que não devia passar. Mas a gente apanha é para a gente aprender a não bater. A gente apanha é para aprender que dói. A gente apanha é para aprender que quando eu apanhei, alguém me deu colo. E para a gente tentar ser colo um para o outro. Porque essas mães que estão aqui, estou usando as duas como exemplo, mas todas as mães que estão em casa ouvindo e participando dessa entrevista de hoje, que não deixa de ser uma comemoração dos 158 anos, Sim. E eu quero que essa comemoração seja para falar assim, qual que é a diferença que eu vou fazer no mundo? Tá ali na mochila, daqui a pouco eu vou pegar e vou deixar com vocês um cartão com o Pequeno Príncipe, que eu deixo em todos os locais que eu vou, e com sementes de girassol. Porque a gente tem que plantar flores onde que a gente for, não é pra gente não. É para quem passar por ali, ver e lembrar. E eu não escrevo nada nesse cartão, porque nesse cartão a gente esquece de olhar pra gente. Sim. E a gente esquece de olhar o que é que a gente precisa, e o que é que eu tenho que mudar, o que é que eu tenho de defeito. Exame de consciência, pouco a gente faz. Então a gente taca pedra, mas a gente esquece que o nosso telhado é de vidro. Então esse cartão eu vou deixar com cada um de vocês aqui, e eu queria que vocês escrevessem o que é que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor para o outro e para mim, e o que é que eu preciso de mudar para que eu seja menos ferido e para que eu machuque menos ao outro. E isso, gente, é uma sugestão para todo mundo que está em casa. Um papel e caneta todo mundo tem. Então anota o que vocês precisam mudar. Porque a mudança, sua cidade, vocês não vão mudar não. Mas você, talvez você mude. E quando você mudar, o exemplo arrasta. E já me delonguei demais e não vou tomar tanto tempo, porque as meninas também são fantásticas e precisamos ouvi-las. E já deixo aqui o convite para elas, porque da administração tem um termo que chama PDCA. A gente planeja, desenvolve, controla e analisa. Eu sou tão atrevido que eu falo que o meu PDCA é promete e depois corre atrás. Adorei. E eu conheci um pessoal muito fantástico, muito bacana, de empresas grandes, de outros estados, e é uma equipe grande já que está se formando, para a gente fazer um evento que a gente já está em negociação, provavelmente seja em um auditório grande aqui da cidade, para em torno de 200 pessoas, e eu quero colocar famílias típicas e atípicas. Colocar famílias, Sim. Porque todo mundo tem conflito, todos têm. Hoje eu fiz uma publicação lá no meu Instagram, colocando as imagens lá do sítio onde eu moro, que é a minha paixão, aquele lugar, que era um milharal em 91 e hoje é uma mata que eu plantei cada uma das árvores, eu sei a história de cada semente. Que bacana. E deixar o convite para as meninas e para quem quiser participar, que esse evento nós vamos colocar essas famílias, monta um grupo, que são algumas dinâmicas, tipo uma que chama One Two For All. E o que é que vai ser? Vamos mostrar conflitos que as famílias atípicas passam, conflitos que as famílias típicas passam, e esse problema agora é seu, tá? Como você ia gerenciar? O que você ia sentir? E vamos colocar essas famílias conversando entre elas para chegar à solução, porque o óbvio tem que ser falado. Na palestra da Denise Sader no domingo, ela falou uma história de um casal que com 50 anos de casado perguntaram para eles como que eles estavam juntos. Aí o marido falou, eu sou aquele marido que eu amo a pontinha do pão de sal, mas há 50 anos eu abro mão, eu corto a pontinha do pão de sal, passo manteiga e entrego para minha esposa a parte que eu mais gosto. E a esposa virou e falou, eu sou aquela
que há 50 anos come a pontinha do pão e eu detesto a ponta do pão. Então, nunca tinha sido falado. Ele abriu mão, querendo fazer ela feliz, e ela comeu, querendo fazer feliz, mas não conversou. Então, o óbvio tem que ser falado. Sim. E esse evento não é para constranger no mau sentido, é para que eu me sinta constrangido ao perceber o que eu posso fazer que eu não estava fazendo, e por não fazer ou por fazer errado, eu estava machucando outras pessoas. E vamos tentar fazer diferença. Quem quiser pode entrar em contato. As meninas e a Linda, não é um convite não, tá? Porque a gente é atrevido. Então aqui já é uma convocação, que vocês já estão na comissão organizadora desse evento. E nós estamos prometendo. E nós vamos entregar. Isso mesmo. Nós já estamos correndo atrás. E esse evento vai sair. E aí a Kátia, não vou nem citar o sobrenome aqui para não expor, mas a Kátia, quando ela vê essa entrevista, ela já sabe. Mas ela está vindo de outro estado com a família, vai ficar hospedada na minha casa e ela vai nos ajudar. E é uma mulher que é referência nacional nessas dinâmicas. E mais algumas referências nacionais aí que vão ser surpresa. Então, gente, Sete Lagoas está pronta para ser um laboratório para o mundo inteiro. Isso mesmo. Porque Sete Lagoas tem uma coisa que ninguém tira daqui. Você está na porta do hospital, a gente está aqui perto de Nossa Senhora das Graças. A gente vê um monte de gente vindo para oncologia e tá cheio de grupo que chega lá e fala assim, eu trouxe um café, você aceita? Só que às vezes nesse café a pessoa fala assim, você já tomou banho? Não, então vamos para minha casa. Eu já vi isso várias vezes. Então Sete Lagoas, como qualquer lugar, tem pessoas más, tem pessoas que não acolhem. Mas Sete Lagoas, a nossa casa, ela não é aberta, ela é escancarada. E nós vamos escancarar para o mundo. Porque, Otávio, não vou ser nem um pouco modesto aqui. Eu quero fazer diferença, não é para Sete Lagoas, não. Eu estou disposto a abrir mão do meu projeto de vida, da minha vida, e não estou dando uma de gostoso aqui com isso, de forma alguma. Quem convive com o autista sabe que ele é extremamente sincero e não é hipócrita, e eu não vou ser. Mas eu estou disposto a dar minha cara a tapa para falar assim aqui, ó. O que a gente está fazendo hoje é um laboratório para mudar aonde no mundo que precisar de ser mudado. Por isso que todas as palestras que a gente faz é totalmente gratuita. Quem quiser pagar, que pague em cestas básicas para a instituição que essa pessoa escolher, e não tem que pagar nem gasolina, nem transporte, nem nada. A gente vai dar a cara a tapa, apanha, pelo mesmo motivo que vai ser amado e elogiado, também vai ser odiado, detestado e apedrejado, e eu não estou nem aí. Quem apedrejar, medita. É isso. Adorei. Gente, adorei, né? Linda vai ter que conhecer o que é esse meditar seu. Gente, quem tá vendo na câmera, eu vou fazer discreto, tá? Não vou fazer tão obsceno, porque pode ter criança vendo. Mas a gente coça o olho assim, medita. Esfrega o olho com o dedinho do meio, que é só uma coceguinha no canto do olho. E não é no sentido pejorativo da expressão. É no sentido de falar assim, eu vou me desprender do preconceito do outro, eu vou me desprender da pedrada que o outro está mandando, porque eu preciso cuidar de mim. Eu escuto muito das mães atípicas, isso eu acho que é uma coisa que vocês têm que lutar muito. Eu preciso que o meu filho esteja bem para eu estar bem. Se você não está bem, seu filho também não vai estar. É aquela frase piegas e batida que eu uso direto, é a frase de avião. Em caso de emergência, máscaras cairão do teto. Não coloque em outra pessoa antes de você, porque se você socorrer o outro, talvez você deixou de respirar. E você respirando, você iria socorrer o outro da mesma forma, muito melhor e com mais consciência. Então, o meditar é falar assim, eu me priorizo. E isso não é ser egoísta, é cuidar de mim para que eu consiga cuidar do outro e fazer a diferença. É conseguir partilhar o que nós temos de bom na vida, e às vezes o que eu tenho de bom na vida é falar assim, eu me cuido. Renata Pereira Endócrino, eu tive nela há pouco tempo atrás, estava 18 quilos a mais que eu estou hoje. Ela falou, Otávio, você acha bonito falar que você não tem agenda, que você não almoça há 5 anos. Bonito é o seu paciente falar assim, eu consigo ter a qualidade de vida que ele tem. Nesse dia eu comprei um frigobar, coloquei no meu consultório, e lá agora tem água, fruta, e eu faço minha marmita todo domingo, da semana inteira. Porque eu quero que o meu paciente fale assim, ele está se cuidando. E aí eu adoro viajar, né? E como meu marido trabalha numa empresa que viaja muito, toda vez que ele viaja, eu viajo, toda vez que eu viajo para o congresso, ele viaja junto comigo. E aí vira e mexe. Alguns pacientes falam comigo, Otávio, que bom, você está se cuidando. Meus pacientes viram da minha família. Eu dou liberdade para eles entrarem e frequentarem minha casa, como eu já fiz encontro para famílias lá em casa, com 100 pessoas na minha casa. Algumas pessoas admiram,
essa minha liberdade de viajar, e viajo mas com o telefone no bolso e não deixo ninguém sem assistência. Como já tive paciente que mandou mensagem, escreveu no consultório, quem que o Otávio pensa que é para ficar ausente do consultório com tanta frequência assim ao longo do ano. Então, gente, principalmente as mães. E os pais também, porque a gente foca muito na mãe, até porque eu falo que o pai é importante, mas a mãe é sagrado. Sim. E isso é estatístico. De cada 10 famílias atípicas, 8 os pais abandonam. Então as mães e esses pais que estão presentes, e quando ele é presente, ele costuma ser mais sagrado que muita mãe, se permita. Cuide de você, porque senão seu filho não vai ficar bem e mais ninguém vai estar. E nós não queremos te admirar por ser coitado. Nós queremos te admirar por ser a pessoa firme, rígida e que erra, como todo mundo erra. Porque o perfeito que era perfeito foi para a cruz, vocês ainda têm a pretensão de acertar tudo? Que dó de vocês, gente. Então, vamos seguir com os nossos erros e vamos fazer a diferença que a gente der conta. E se Deus nos deu a condição de sonhar, é porque Ele nos dá a condição de realizar. O material está aí, a boa vontade existe. Agora é colocar em prática, que boa vontade é igual amor, só ele não serve não, tem que ter atitude. E por falar em amor, vamos fazer uma ação de amor aqui agora, um chamado à solidariedade. O ex-padre e ex-vereador Claudinei Dias, que há anos luta contra um câncer na medula óssea, precisa de doação de sangue e plaquetas. A mobilização nas redes sociais busca alcançar voluntários dispostos a contribuir e reforçar a importância desse gesto que pode salvar vidas. As doações podem ser feitas em qualquer unidade de Hemominas em Sete Lagoas. Para participar, basta realizar o agendamento no site oficial da instituição e informar o nome completo do paciente, Claudinei Dias da Silva. E quem for fazer a doação, expanda mais ainda seu ato de nobreza, que é doar sangue, que é doar vida, e faça o cadastro no Redome para doação de medula óssea, porque às vezes tem um filho de alguém em outro país, esse cadastro mundial, que a medula dele é compatível com a sua. E você vai salvar uma criança que você nem imagina. E talvez amanhã pode ser você também, né? Verdade. Então, vamos cuidar da plantação para que a colheita seja farta. Gente, chegou aqui, já chegaram algumas participações aqui. O Jonathan da Gruta, né? O Jonathan, Gracinha, espaço, né, para o Instituto Autismo com Amor. Se sente honrado, bacana. Esse espaço é nosso, Jonathan. Você também de volta aqui. O Jonathan é fantástico. Nossa querida Cíntia, do Meu Canto, já falou que, né, o nosso querido Otávio cuida do Inácio e da Maria Rita, né? São meus meninos. Meus meninos, certo? O Regiane e nossa querida Ana Maria? Nara Cristina. Quase acertou. Nara. Tô velha, na frente, gente. Fala pra gente, né? Primeiro, eu queria que você sentisse bem à vontade com a presença do Otávio, né? Claro. Que a interação da Total, né? Ele é bacana. Então, mas fala pra nós, hoje, 158 anos, a gente vê o que o Grupo Autismo com Amor celebra hoje, por exemplo. Tá. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, pela convocação, né? Intimação, não é convite. Ontem à noite a gente conversando, ele já me adiantou mais ou menos, eu falei com ele, nem entendi o que era não, eu falei assim, não, tô dentro. Já tô. Quando chamo pra essas coisas, tô dentro, né? Sim. Bom, linda, não vamos ser hipócritas de falar que não avançamos nada. Claro que avançamos. A gente hoje tem visibilidade, o autismo ganhou visibilidade na cidade, né? Coisa que não tinha antigamente. Mas sempre há espaço para avançar, né? Eu bato muito na tecla, talvez fique até cansativo, né? A questão do diagnóstico precoce. A gente precisa fazer o diagnóstico precocemente, porque a qualidade de vida desses meninos vai ser outra. É outro cenário, muda a história de uma família inteira, né? Sim. Porque o autismo ele impacta na família inteira, na sociedade como um todo. Só abrir um parênteses aqui, sim. Otávio, você descobriu o seu diagnóstico quando? Há 2 anos atrás, por causa de um burnout. E até então eu só era um rótulo. Tá vendo? Exatamente. Então, assim, talvez se lá atrás tivesse recebido esse diagnóstico, teria recebido as adaptações, teria respeitado seus próprios limites. Teria sofrido muito menos. Então, assim, talvez não teria chegado ao burnout, né? Então, assim, temos ferramentas de fácil acesso, que custaria o mínimo para a cidade e que mudaria a história das famílias, né? E pegando o gancho aqui do Otávio, eu também acredito muito nessa questão que Sete Lagoas tem um potencial muito grande de se tornar um laboratório aí para, quem sabe, para o mundo, né? Porque eu acredito que o Otávio seja o único odontopediatra que
Atende, aqui em Sexta Agosto. Eu não conheço outro. Tem outras pessoas que atendem. Ah, mas eu não conheço. Só que a questão é o seguinte, as meninas estão aqui, são mães atípicas, elas sabem. É fácil? Não. Não. E tanto que o que me fez querer ir atender criança, que na faculdade, uma professora chegou e falou comigo que o paciente mais difícil seria meu. Se eu tivesse fé para eu ir para o canto, rezar, que aquela criança seria minha. Acho que vocês sabem até de quem que eu estou falando. E aí eu cheguei para essa mãe e ela falou, Otávio, eu só quero que você não solta minha mão, porque eu não aguento mais. Eu vou no médico, no dentista, não são todos, mas tem gente que faz isso, que ou o preço é diferente, para quando é atípico, ou remarca até a pessoa desmarcar. Isso hoje é com a escola. Tem escolas em Sete Lagoas particulares de referência, que na hora que descobre que a criança é atípica, cancela a matrícula. Sim. Essa é Poliana? É Poliana? Tem uma A Poliana, mãe, a da Associação Álvaro Campos. Não, é a mãe do Anthony? É. É? Ela mesma esteve aqui gritando. E aí, assim, eu falo que no meu caso, eu acho que eu acabei, talvez eu seja arrogante de falar isso, mas eu acabei virando referência, porque eu falo muito com meus pacientes, eu falo que eu vou ser sincero. Eu vou dar conta de atender seu filho? Não sei não. O que eu te falo é o que eu falei com aquela primeira mãe lá atrás. Eu não sei o que é autismo, nem sabia que eu era naquela época, mas eu estou disposto a ficar do seu lado até a gente conseguir. E aí hoje vários pacientes que eram de anestesia geral, eu já tive paciente que chegou no consultório com a história de ser amarrado com corda. E aí esse paciente hoje, a mãe não pode contar que está indo no consultório porque dá febre de ansiedade, porque quer ir. Mas para isso foram 5, 6, o máximo que eu tive foi uma paciente que foram 17 consultas até ela aceitar eu encostar nela. E não é fácil isso não, gente. Então não condena os outros profissionais, porque a família atípica, vocês sabem, é tudo atípico. Emocional, financeiro, que é TO, é psicólogo, é médico, é dentista, é psiquiatra, é fono, é caro. Medicação. E qual dentista que está disposto a abrir mão de falar assim, olha, eu vou te cobrar a primeira consulta, e depois vai ser 3, 4, 5, 10, 15, 20 consultas de condicionamento, Sim. que vai estar incluído no preço da primeira. E depois eu vou te cobrar quando a gente começar o tratamento. Então, Linda, eu acho que eu acabei virando uma referência, não por ser o único, tem outras pessoas que atendem, Sim. mas por estar disposto a ter um propósito de vida focado nessa área. Tanto que igual agora eu estou de mudança de consultório, daqui uns dias eu divulgo isso, porque o espaço onde eu estou é um prédio. E às vezes eu chego a atender dia de domingo, porque meus vizinhos nunca reclamaram, são ótimos e me ajudam e me apoiam. Mas às vezes a criança grita tanto que eu posso gerar um problema com o paciente de outro consultório. Sim. Então agora eu estou tentando ir para uma casa que vai ter um jardim sensorial, uma sala sensorial. Ainda brinquei com meu marido que eu estou dando uma de doido, que o coração está apertado e a barriga está fria. Porque eu estou arrumando uma casa que vão ser 3, 4, vai ser uma clínica, 3, 4 espaços diferentes, mas uma clínica de um dentista só. Sem aumentar o preço de consulta, sem mudar o atendimento, mas eu preciso de qualidade para esses meninos. Porque igual a aliança do meu pai, quando eu falei que eu ia na delegacia questionar aquilo, a mãe falou comigo, para quê? Quem usava já morreu, que diferença que faz? Então o que eu vou levar daqui? Eu quero chegar do lado de lá e falar assim, ó, tô aqui. É por isso que hoje eu tenho paciente do Mato Grosso, eu tenho paciente do Paraná, Pirapama, Baldim, Jequitibá, Pompéu, Araçaí, Capim Branco, Fortuna, Inhaúma. Eu tenho paciente dessas cidades todas. E às vezes é um paciente que chega, que me paga com saco de tamarindo, que me paga com galinha, que às vezes me paga e a gente não sabe, desculpa, eu tô falando muito, prometo que eu vou reduzir. Só pra você ter ideia como que as coisas funcionam. Eu nunca tomei um calote no consultório de tratamento odontológico. Mas às vezes o paciente chega, você vê que ele não tem condição. Eu falo, olha, eu não tô te dando o tratamento, mas ele custou tanto. Você vai me pagar como puder, quanto quiser. E aí, há um tempo atrás, eu atendi uma mãe, ela tem uma condição boa de vida, mas eu sabia que ela estava cuidando da família do cunhado que estava com um tumor cerebral. Nossa. E não era fácil. Eu lembro o valor, o tratamento dela ficou em R$1.200. E aí eu virei para ela e falei, fulana, eu não vou te cobrar hoje. Como assim? Você tá doido, Otávio? Falei, não tô doido não. Quem vai te cobrar é o moço lá de cima. Seu tratamento tá aqui, ó, ficou em R$1.200. Eu não quero receber esse dinheiro seu. Quando você puder, esse dinheiro está sendo doado por mim para você doar para alguma instituição ou para alguém que precise. Quando você puder, da forma que você puder. Mas eu não quero que você me dê satisfação desse dinheiro. Passou um bom tempo,
Nem lembrava disso mais, essa paciente chegou no consultório. Ela falou, tá, vim cá te dar satisfação. Eu, de quê? Aí que ela me lembrou desse dinheiro, eu nem lembrava mais. E eu gosto muito de Padre Evandro. Ela falou, tá, Padre Evandro, eu moro lá no Barreiro, e ele foi lá para aquela região, e é uma região que tem uma população carente. E você lembra aquele dinheiro? Eu falei, tá, o que tem aquele dinheiro? Eu usei ele para comprar o data show da igreja lá para as missas de Padre Evandro. Então, que dia que eu ia pensar que um tratamento que eu tentei fazer ele de uma forma mais social para acolher uma família fosse ajudar no acolhimento da fé de outras pessoas lá na frente. Muito bacana. Então, gente, a corrente do bem, ela circula. Então, eu acho que a gente acaba virando referência, porque quando você faz uma coisa para um, faz para outro, aquilo circula. E quando eu formei, uma referência para mim foi Ilka Bahia, que aquela mulher é iluminada. E ela que me levou para a PAI, me levou a ficar voluntário lá quase 2 anos com ela, e ela falou, tá, você quer dar certo? Não é troca que a gente faz com Deus, não. Mas é um carinho com Deus e Ele nos acaricia. Sim. Faz uma parte pelo outro. Então, quando você falou do voluntariado, isso é muito importante você falar. Eu amo. E não precisa ser família atípica para ajudar no autismo com amor. Verdade. Só precisa gostar de gente. Isso Só mesmo. precisa sentir um chamado. Sim. E o voluntariado hoje, gente, às vezes a pessoa é voluntária, e para mim o voluntariado é mais importante do que a obrigação, do que o trabalho. Porque o trabalho você faz por dinheiro. O voluntariado você faz por uma boa ação, por um propósito seu. Então, eu falo que eu nunca quero estar na posição que vocês estão, de direção de uma ONG, de uma associação. Porque quando vocês cobram, vocês são chata. Mas o povo não entende que eles se candidataram como voluntário e naquela candidatura tem compromissos dependendo do compromisso deles. Então, gente, vocês estão em casa, tá triste, tá depressivo, vai para a Vila Vicentina. Sim. Vai para uma associação, vai conversar com gente para falar assim, gente, de manhã meu problema estava gigantesco. Na faculdade, quem mais me ajudou foi Dona Vera, filha de seu Chico Tropeiro, que morava na Vila Vicentina, cega, cadeirante, sem as 2 pernas. Era a cega que mais enxergava. Eu chegava lá mal na vila, conversava com ela e ela aliviava meu problema. Gente, levanta a bunda da cadeira e vai pro voluntariado. Faz diferença. Tá difícil. Quando eu começar a falar de novo, na área me belisca, tá? Tá bom. Não, mas eu tô gostando porque não, a gente tá aprendendo, né? A gente tá... Total, não se sinta constrangida. Otávio é doido. Já tem a Roberta aqui falando que não é pra você parar com os vídeos no YouTube. Roberta. Por favor. Roberta, encontrei com ela ontem, a missa lá na igreja de São Francisco. Roberta Santos. Exatamente, ela me deu esse recado lá ontem. Por que tem hora que eu paro, Roberta? Não é que eu paro, é porque tem no Instagram. No Instagram essa semana chegou a 380 mil visualizações. E eu não faço isso com o objetivo de ganhar dinheiro nem nada. Se algum dia ganhar, esse dinheiro não vai ficar comigo, vai ser todo revertido para alguma ação social. Por que tem momentos que eu paro, Roberta? Porque tem momentos que o carro tem que parar no pit stop para recalibrar. É verdade. E meu marido, Henrique, gente, é uma pessoa iluminada. E eu bato todos os aplausos para ele, porque ele topa todas as minhas doideiras. Ele não sabe nem o que é, ele só vai. E há pouco tempo atrás ele virou para mim um dia e falou assim, Otávio, você está fazendo falta em casa. Então tem momentos, Roberta, que a gente precisa parar e calibrar para ter força para ir. E então quando eu parar, eu vou pedir para vocês. Eu, como autista, hoje eu aprendi a abraçar por causa das crianças que eu cuido. Mas eu tinha muita dificuldade em contato físico. Com meu marido, com minha mãe, com meu irmão, o abraço para mim era sofrido. Mas então, quando eu estiver mais afastado da rede social, eu vou te dar um recado, Roberta, é que eu estou precisando de um abraço que seja virtual. Então, quando vocês perceberem que eu estou sumido lá do Instagram, do Otávio Pontello Odonto ou do YouTube, manda uma mensagem e fala assim, oi Otávio, a gente está aqui, tá? Igual esses dias para trás, eu conto até o porquê que era, porque minha mãe descobriu um problema cardíaco e vai fazer uma cirurgia nos próximos dias. E minha mãe é o que nós temos de família, eu e meu irmão. E foi quem sobrou da nossa família e a nossa paixão e tudo mais. Então não é fácil lidar com isso, Roberta. É uma cirurgia que é cara, mais de 50 mil, particular, mas não tem convênio, pelo SUS vai demorar um tempinho aí, ainda é de peito aberto, e essa particular com 2 dias ela está em casa. Não sei como não, mas nós vamos dar conta. Então parte do sumiço foi isso, então até peço que oração por nós, mas vai dar tudo certo. E quando a gente para, é para ter força para continuar nessa caminhada. Mas obrigado, Roberta, isso é muito especial. E parabéns para Maria Fernanda, filha da Roberta, que foi aniversário dela ontem. E por falar em questão atípica, esse tema nosso tão importante hoje, eu não posso deixar de vender meu peixe aqui, gente. Estou com as agendas da PAI lindíssimas. Já quero uma. Tá vendo? Sabia, já pensei. Enfim, gente, já vendi 80.
né? Ano passado vendi 120. Vendi 80, entregar hoje muita agenda ainda, né? Então você vendeu 90. É. Eu quero 10 hoje para distribuir para algumas pessoas. Ó, tá vendo? Viu? Gente, Podendo já não tá não, gente. Mas fazer o quê, né? mas eu falo, gente, é outra instituição, né? Muito Importante. muito importante. Tentaram sabotar, Né? mas se Mas Deus não, quiser, vai continuar de não pé. deu certo em 2016, não deu certo agora, porque, gente, nós entendemos que, né, imagina, e olha que lá também tá faltando profissionais, o professor da Denise, Fono, né, tá com problema, Sim, não tem no já mercado, tem tempo, tá né? complicado, né, e a gente tem que caminhar. Mas vamos evoluir. O nosso grupo Autismo com Amor, hoje nós temos algum evento em vista? Temos? Quer falar do evento, Nara? Pode falar. Temos, Nara? Fala, Nara. Eu sou ruim de lembrar Certo. endereço certinho. Ah, Mas é a nossa festa da família. importantíssimo. É uma né? festa muito bacana, que é tudo preparado com muito carinho, porque, como o tio Otávio falou aqui, a questão do... Eu só chamo ele assim. Eu sabia também que você Sou mais velha do que ele, fico chamando ele de tio Não, Otávio. nós estamos todos na faixa dos 17 e 18 anos. Então eu tô 15, tô... Não é? Essa festa vai acontecer no dia 30 de novembro, dia 30 próximo agora. Domingo, É domingo. O horário, Regis? das 11 às 15 horas. Das 11 às 15 horas. Vamos Esqueci ter o nome pela do primeira espaço. vez um almoço no Espaço Celebrar. E vamos lembrar aquela Da passeata que foi feita, que eu participei? Que eu, Ah, foi minha filha muito tá sempre bom. Passeata, falou assim, finalmente você está indo para o seu ambiente. Adorei. Eu amo também. E só um Já parênteses. fica a intimação, viu, Otávio? Eu A vou. próxima. E só um parênteses, você sabe o que é dia 30? Eu não sou de falar de religião pública assim, até porque eu acho que todas o que é a favor de mim, o que é a favor de Deus é pro bem. Mas eu e meu marido, a gente tem a tradição lá em casa de montar presépio. E aí eu fui olhar esses dias, que dia que se monta o presépio? O presépio, ele esse ano, e é uma data variável, ele é montado no primeiro domingo do Advento, que esse ano vai dar dia 30. Então, dia 30 é aquele dia que se monta a manjedoura para receber Jesus, que é a família de Cristo, que é José, que é Maria. Então, gente, acolha esse evento, porque vocês não estão acolhendo autistas, não. Vocês estão acolhendo família. Então, porque depois você vai ver nas imagens nosso cenário da festa. Nada é Tudo por a acaso. ver, nada é por acaso. E é uma festa preparada com muito carinho, porque nós temos os autistas com seletividade alimentar. O cardápio foi todo elaborado, pensando bem assim, sabe, nos nossos queridos. E o que nós sempre falamos, é um espaço onde que, se alguém desregula, não tem julgamento. É um espaço onde essa família que está em tempo de explodir por várias questões emocionais, financeiras, o desafio diário, elas vão ter um tempo ali para descarregar a bateria e ter o senso de pertencimento. Criar Sabe? vínculos também, O né? primeiro evento em que o Vitor foi do Autismo com Amor foi um pedágio. E quando ele viu o vídeo, ele participou do vídeo e ele falou assim... Tem mais de mim? Tem outros iguais, mãe. Então, assim, poxa, eu não tô sozinho. Tem uma galera igual a mim. Então, assim, o Vitor ama fazer parte do Autismo com Amor. O Vitor ama plantas. E o Hugo também, né? E o Hugo também. Eu tenho um outro E filho. quando desregular, pode ir lá pra casa. Eu tenho paciente que me liga assim, fala, senhor, tá, ferrou, não tem rede de apoio, o que eu faço? Eu venho pra minha casa, domingo 3 horas da tarde, vambora. Aí, E isso que é vida, né? o Hugo fica assim, mãe, vamos conversar com a tia Regis pra gente encontrar mais. Ele a quer gente precisa encontrar ele mais. quer o ajuntamento, É. assim. Mãe, não só no evento, mãe, mas a gente precisa estar mais junto. Ele quer essa coisa de estar junto. Agora, sobre os 158 anos de Sete Lagoas, eu queria fazer uma observação. Obviamente que nós avançamos muito, né? Claro, Centro de Referência do Autismo é uma das conquistas. Mas no quesito acessibilidade, nós precisamos, né, rever algumas coisas e os nossos representantes públicos ter um olhar mais atencioso. Por quê? Quando a gente está nessa luta aí, qual que é a nossa pretensão?
que esses meninos alcancem uma autonomia de tal modo que eles consigam ir para o mercado de trabalho, porque as pessoas têm uma visão de que nós recebemos inúmeros benefícios, de que nós vivemos sem produzir, e não é o caso. Existem mães que realmente elas não conseguem ir para o mercado de trabalho. E não conseguem. Não dão conta. Mas a maioria, a gente trabalha e trabalha muito para dar conta de pagar tudo que é necessário, né? Para dar conta de dar ali o mínimo de dignidade para os nossos filhos. E como o autismo com amor, ele decidiu abraçar outras deficiências, a gente pede esse olhar para a acessibilidade. Hoje, eu participei de, acho que 3 ou 4 audiências públicas na Câmara de Sete Lagoas. Não tem um intérprete de Libras nas audiências públicas. Existe uma lei desde 2003, quando ainda era Ronaldo Canabrava, o prefeito da cidade. Então, assim, e se a pessoa com essa necessidade específica vai participar de uma audiência pública? Ela fica ali... É um direito dela. É um direito dela, né? Se a gente olhar, o piso tátil lá da frente da Câmara, ele é irregular, né? Então, assim, a pessoa com essa necessidade específica, o deficiente visual, ele não consegue. Então, assim, é a Casa do Povo. Essa Casa do Povo, ela ainda não está preparada para receber, né? E as nossas unidades de saúde... Nas reuniões tem transmissão de Libras, não tem? Nas reuniões plenárias tem. Tem. As reuniões plenárias eu nunca participei, mas as audiências públicas, não tem. Todas que eu participei, eu nunca vi um intérprete. Tem um programa aqui, tem que trazer, tem que resolver, né? Eu nunca vi um intérprete de Libras lá. Eu até vi uma postagem do presidente da Câmara contratando, parece que um processo seletivo, um processo de contratação. Né? E então, assim, acho que está tentando com um pouco de atraso, sabe? Acho que tem que ter esse olhar. As nossas unidades de saúde, que às vezes falta essa acessibilidade, né, para o cadeirante, não são adaptadas com corrimões para facilitar. Isso não só a pessoa com deficiência, mas às vezes ali o idoso, né, que tem essa dificuldade de locomoção. Então, a própria acessibilidade para os autistas aconteceu com um membro do nosso grupo, a Camila Fernandes, em uma certa situação, que houve um treinamento para professores, para educadores na cidade, e não tinha pistas visuais. Em um certo momento ela se perdeu no local, entrou em crise e não tinha ninguém ali para ampará-la, sabe? Então, assim, a gente precisa pensar no âmbito geral mesmo, essa acessibilidade, né? Vocês já pensaram um autista? Um autista está na porta do hospital municipal esperando ser atendido, ou na porta da UPA, e aí chega uma ambulância em alerta vermelho. Alerta vermelho é quando o paciente está muito grave e a ambulância não desliga a sirene, porque já é para preparar para ir para o bloco, porque aquele paciente está em risco de morte iminente. Vocês já pensaram como que essa criança autista, que tem uma sensibilidade a barulho, a movimento, a tudo estaria ali? E olha só como que às vezes é uma coisa boba de resolver. Quanto que custa um drywall hoje? Lá na recepção, não estou falando para reduzir, para o autista ter um privilégio de ficar numa sala com ar, com tudo não. É um quadradinho com 3 cadeiras, para a mãe, o acompanhante e ele, ou 2 cadeiras. Aquilo ali, se tem o barulho, a mãe colocou o abafador, mas ela não pode colocar um tampão no olho para o visual dele, para não ver maca correndo, sangue caindo. Eu tenho paciente no consultório que eu faço cirurgia de cortar osso com ele, sabendo, escutando, presenciando e entendendo. Mas se ele vê uma gota vermelha, uma gota de sangue, ele desregula e eu perdi a cirurgia toda. E se essa criança está ali na porta e desregula, se não quer pensar nessa criança, nessa família, pensa em você. Porque na hora que ele desregular, pode ser um autista que tem uma agressividade e você está lá esperando atendimento com o braço quebrado e ele vai dar um tapa no seu braço. Então, se você não quer fazer por ele, faça pelo seu egoísmo. Mas ele precisa desse espaço para ele. E é coisa simples, gente.
Acessibilidade são pequenos detalhes. Quando você vai reformar a sua casa, por que você não pensa no passeio da sua casa? Como vai ser a rampa? Se cada um pensar... Eu moro ali próximo ao quarto Gai. Sim. E aí é um terreno que foi do meu bisavô, que passou para avô, para mãe, para meus tios, para os netos. E tem hora que eu passo na porta de algumas regiões lá e eu vejo aquela coisa... Aquele monte de mato na beira de estrada arranhando os carros. Sim. A porta da minha casa, todo ano, eu pago eu mesmo capino e limpo. E aí é impressionante. Eu moro ali perto do clube de tiro, eu limpo o meu, aí o próximo, que é o pessoal de Jandir Figueiredo, depois o pessoal dos Dornas, eles limpam a beira da estrada. Mas antes deles começarem a limpar, há uns 4 anos atrás, eu peguei limpando na porta da minha casa e fui até no exército. Olha, eles gostaram, eles viram que era bonito. E agora todo ano eles fazem. O exemplo realmente arrasta. Então, sim, fica aqui tá um pedido de 158 anos de Sete Lagoas. Sim. Gente, isso é uma obra barata. Isso é material que deve ter no almoxarifado de prefeitura. Sim. Vamos pensar, ir lá na UPA ou no hospital municipal, fazer um quadradinho. Estamos pedindo conforto, não. Nós estamos pedindo dignidade. Dignidade. Então talvez seja, né? A gente mostra o problema, mas a gente mostra uma solução simples também e rápida. Sim. Como aniversário da cidade, a gente espera aí que essa cidade, né, comemore muitos e muitos anos ainda. Mas eu gostaria muito de ver essa cidade comemorando com espaço para os nossos autistas adultos no mercado de trabalho. É algo que toda mãe, quando a gente passa ali pela fase da infância, né? Sim, você tá ali acostumando com a ideia do autismo, mas quando chega na adolescência, gente, a gente sofre tanto pensando no que tá por vir. Como que vai ser? E na minha falta, né? Meu filho vai conseguir se inserir no mercado de trabalho? Isso começa, linda, desde a entrevista, que não é adaptada. Eu tô te falando porque o meu tá com 18, faz 19 agora, um dos meus, né? Eu tenho 2. Dia 1º de janeiro ele faz 19 anos. Ele participou de algumas entrevistas. Mas assim, já começa pelo tempo de espera. Coloca ali 30 pessoas para ser entrevistadas e não pensa assim, vamos colocar ele primeiro, senão ele vai ficar ansioso. Sabe? São coisas simples que dá para você mudar, que é igual eu tô te falando, vai mudar o contexto de uma família inteira. Sim. Né? Economicamente falando, é vantajoso para o país, porque menos autistas vão estar dependendo de benefício. Sim. Se eles conseguirem se sustentar. Então, assim, não é melhor investir agora nessas adaptações do que ter que remediar depois, sabe? Então, eu espero de coração que Sete Lagoas abrace essa ideia de pensar nos autistas adultos, sabe? Independentes, com autonomia, espaços para que eles consigam se divertir. Porque não tem, meu filho tem 18 anos, gente, ele não sai, é trancado o dia inteiro. Quando eu falo, filho, você precisa passear, mamãe, mas eu vou pra onde? Eu vou te dar uma dor de cabeça agora. Olha, vou te dar uma dor de cabeça agora, porque eu vou te fazer uma proposta pra você e pra Linda, e eu vou te dar mais obrigação e mais trabalho. Eu acho que o autista, ele não tá pedindo favor pra ninguém. Ele tá pedindo um trabalho e ele tem condição de trabalhar. Mas tem uma história que eu amo, que é uma história, um conto que tinha um faraó que ele queria que fizesse na pirâmide dele um salão gigantesco com 50 colunas, e o construtor falou que só precisava de 30. E o faraó bateu no pé que queria 50. Fizeram as 50, assim como o faraó pediu. Décadas depois, quando foram reformar, eles perceberam que só 30 encostavam no teto. Então o construtor mostrou que ele estava certo. Então eu acho que eu falo a gente, porque eu também tenho esse diagnóstico do autismo, a gente tem que mostrar que a gente dá conta. E a gente mostra o tempo inteiro. E tem hora que a gente tem que ser visto para que as pessoas acreditem. Porque a gente fala, parece que a gente está batendo, pedindo favor, e não é. E aí Linda tá lá no Abrace. Vamos entrar. Aí eu entro junto, eu juro pra você, eu entro junto. Vamos entrar de voluntário no Abrace com Linda? Sabe por que eu tô falando isso? Porque lá no Abrace e num monte de outras ONGs tem empresários. E eu quero que esses empresários vejam seu filho trabalhando no voluntariado. E aí, por que eu estou falando? Porque aí lá no Abraço nós vamos pensar em como adaptar para receber essas pessoas. Então o desafio é seu, se vira. E aí, eu vou junto com você, e eu topo aí pro Abraço junto, e eu já tinha até pensado nisso antes, tinha conversado com Ivone, com Maria José. E aí, Maria José, se você estiver ouvindo, quem sabe Maria José não pode fazer uma semana de teste com seu filho lá, gente. Maria José é um pedido. Não estou te pedindo para contratar ele não, mas até para melhorar o currículo dele,
Vamos pensar num jeito de fazer uma semana dele aí. E Maria José tinha me chamado para fazer uma palestra lá para os colaboradores dela. E aí eu tinha falado com ela da cesta básica. Ao invés da cesta básica, o pagamento vai ser esse, combinado? Não, e aí ele vai ficar uma semana aí com você e a gente vai ver o que ele dá conta de ajudar. Bacana. E pra quê? É pra você contratar ele? Não. É pra ele se sentir valorizado. Sim. E se ele se frustrar, frustração é pro típico e pro atípico. Você fez o teste, você é uma ótima pessoa, um ótimo profissional, mas nesse momento não se adapta. Quantas vezes que todos nós já escutamos isso? E eu também tenho que escutar. Sim. Porque a frustração, ela é de todos. Claro. Sim. Mas então, acabando aqui, a gente pode conversar. Que dia que nós vamos começar no abraço? O que nós vamos fazer no abraço para poder acolher? Aí você vai ter que mostrar o que ele precisa. Bacana. E aquilo do óbvio tem que ser falado. Linda, ele precisa disso. Disciplina de horário, ou ele precisa talvez de um dia fazer uma atividade sozinho em casa. Sim. Que bom, ele já está se sentindo útil. Sim. Então, gente, a hora que eu falo, isso aqui não é constranger. É chamar, e estou usando o exemplo da Linda e usando o seu exemplo, Regina, do seu filho, que é para a sociedade inteira. Quantas vezes que a gente chega e fala assim, eu posso, e nós podemos. Sim, mas Então, não tem oportunidade de mostrar, né? O abraço tem mais 4 colaboradores, porque Henrique, assim, ele vai junto, né? Então, Henrique também, Henrique, você tá ouvindo, eu sei, você já tem vai. Abraço, tem Mão Amiga, tem Sementes do Bem, Sim, nós estamos hoje sim. com vários projetos, né, gente? E toda hora tem uma demanda. E, Henrique, eu não vou dar outro burnout, tá? A gente vai dar conta. Vai dar conta. Gente, chegamos ao fim. Ai, que pena. Passou muito Mas rápido. eu quero já deixar, né? Vamos deixar, sempre que for possível, Otávio. Semanal. Ó. Quando é pela causa, a gente não tem tempo. Hoje, pra estar aqui, eu não vou almoçar. Acordei às 4 da manhã e eu vou direto para chegar em casa às 10 da noite. Mas quando é pela causa, noite vira dia. Bacana. Então, se você falar que é semanal, a gente vem em semanal. Que bacana. E vocês, queridíssimas? Então, Tem convite pra fazer pra festa da família? convidar o pessoal para participar, graças a Deus, né? A gente tem isso para comemorar, gente. Sim. Estamos felicíssimos com o número de pequenas empresas, pequenos empresários que estão abraçando a nossa causa. Hoje nós estamos com 52 apoios para a festa. O que isso quer dizer? Que o Autismo com Amor está realmente sendo respeitado e reconhecido como uma entidade séria na cidade. Então a gente tem só que agradecer muito ao apoio e a confiança desse pessoal, né? Toda hora chega mensagem aqui, como que eu posso fazer para ajudar? Eu tô muito feliz com a repercussão da festa. Essa festa em específico é só para os membros, né, do grupo. É assim, a coroação de todo o trabalho que foi realizado durante o ano. Então, bom, só agradecer, gente. Só temos que agradecer mesmo pela oportunidade que vocês nos dão, porque isso contribui muito para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Então, fica aqui minha gratidão. E quando o Otávio fala, né, desse voluntariado, gente, nós estamos vendo um momento de escassez de mão de obra. Sim. Né? Total. Sim. Em todos os níveis. Desde aquele mais simples ao mais sofisticado. Sim. Nós temos... Sim. Então, por que não gerar essas oportunidades para que essas pessoas se incluam no mercado, se apresentem, porque a gente está vendo, gente, por exemplo, a rede de supermercado, eu falo, as redes de supermercado, por exemplo, tem crescido muito. Eles estão pegando quase um laço. É quase. Troca. Quando você doa, você recebe. Concorda? Então, acho que o momento é de reflexão mesmo. E hoje talvez seja o dia que nós estamos completando 158 anos da cidade. Otávio, volta sempre. Bem-vindo demais, dá conta. Voltarei, obrigado. Muito lisonjeado por esse convite. A casa é sua. Ai, obrigado. Mas não ri muito pra mim, não, porque mostra as canjitas que a gente arruma serviço. E, Olinda, uma coisa, minha avó foi uma das mulheres mais sábias que eu conheci na minha vida. E ela falava uma expressão que eu amo. Ela fala, galinha que bota tem que cantar. Porque senão ninguém sabe que aquele ovo foi dela e o que ela sofreu por aquilo. Então, aqui hoje, quando você falou que está no rádio desde os 16 anos, que é pouquinho tempo, 5 anos, né? Então, a gente tem que bater palma pra você. Mas bater palma da forma inclusiva, balançando as mãos, que isso é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer. Aprender a fazer até aqui nas entrevistas a autodescrição, porque tem gente que não vai enxergar, que não enxerga, né? E aí, eu acho que a gente tem que cacarejar o ovo que você bota aqui. Porque a gente sabe, a gente imagina tudo que você já deve ter passado para conseguir ter esse espaço aqui
E desde interferência política, empresarial, da população, de tudo. Então, cacareja, mas cacareja. Porque esse ovo que você bota, ele leva nutrição para muita gente, inclusive para nós. Então, tanto você quanto as meninas, cacareja. Eu não estou fazendo questão de cacarejar não, porque eu já estou dando a cara a tapa mesmo, é azar. Se a pessoa quiser assumir o ovo para continuar botando e fazendo mais ovo, azar. Mas vocês que estão em cargo de liderança e à frente, não cacareja não, grita, urra, 3 horas da manhã, igual galinha garnizé. Vamos cantar. Adorei demais, né? Não tem como ficar, né, Dil, né? Você não sei... Com essa felicidade, gente, bom demais. Tornou o dia da gente leve, não tornou? Semana, o ano, o restante do ano é hora que a gente tem tido coisas pesadas. Gente, hoje tem, né, a minha Sete Lagoas, de mãos dadas com a história, músicas e poesias. Hoje tem na Associação Comercial e Industrial, vamos ver quem vai estar lá. Ailton de Castro, Claudson Luzia, Clube de Letras, Coral Dom Silvério, Dinilson Barbosa, Estanes, Evandro Abelim, Franco Labate, Geraldo de Paula, Isa Marília, Nazaré Pontelo, Simone Costa, mediadores Amaury Artinhos da Mata e Marisa da Conceição Pereira, na Associação Comercial Industrial de Sete Lagoas, às 19h30, hoje no aniversário da cidade. O Corpo de Bombeiros também pede para falar que hoje começa, aqui na Companhia do Corpo de Bombeiros, começou hoje o treinamento de primeiro interventor em acidentes com produtos perigosos, um curso com carga horária de 40 horas que tem como objetivo capacitar e atualizar os conhecimentos profissionais do Corpo de Bombeiros Militar, do SAMU e da concessionária Via Cristais, fortalecendo a atuação integrada e a resposta rápida em ocorrências envolvendo substâncias perigosas. O nosso mascote Zacarias informa que o Vacimóvel 1 hoje, segunda-feira, está até às 14 horas em frente à SF Santa Luzia, na rua Maria Campelo, número 166 do bairro Santa Luzia. Vacimóvel 2 inicia a semana até às 14 horas, iniciou, né, em frente ao CAT, na Praça Wilson Tanuri. E dia 29 temos vacinação no dia D contra a Aedes aegypti, terminal urbano, Avenida Antônio Olinto, sem número, Boa Vista. É importante a vacinação. Obrigada, convidados. Voltem sempre, o espaço é seu e que nós possamos comemorar muitos e muitos anos com muitos avanços, principalmente na inclusão. Eu acho que temos muita coisa para frente, muitos desafios. Mas a gente gosta de desafio. É simples assim, não é, Otávio? Assim, promete, depois corre atrás. E a gente vai dar conta. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada. Beijo, obrigada. Obrigada, gente. Ó, e ó. Podemos aqui, não só. Gente, eu vou lá buscar. Gente, multipliquem. E doem sementes. Amém. Plantem e floresçam aonde que Deus te plantar. Amém. Amém. Obrigada, Lucas Castilho. Obrigada, direção. Permitindo Deus, permissão de papai, estaremos amanhã no mesmo horário, no mesmo canal, na mesma sintonia, esperando por você, porque esse programa é feito para você uma semana produtiva, abençoada e muito positiva mesmo, porque 158 anos da nossa querida Sete Lagoas, nós temos ainda muito que contribuir escrevendo essa história e capítulos importantes dessa história. Um abraço. Você ouviu na 106.9, Frente a Frente com Linda Martins. Cultura FM. Tá procurando aquele presente especial? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita e funcional? Na Mara Presentes, você encontra